Então, bem-vindos aqui, né, ao podcast Morreu Maria Preá. Hoje temos nossa convidada, Júlia, que é coordenadora de assuntos estudantis daqui do campus de Angicos, do DCE, né, pró-reitora do DCE. É de Natal e faz o curso de pedagogia, não é isso? Isso mesmo. Pronto. E como é essa história até para chegar aqui? A gente tinha conversado antes, né? Você falou, eu fiz remoto, depois agora presencial. Como foi essa transição? Primeiro a escolha do curso, né? Que eu estava meio perdida, já tinha feito outras graduações, tentado, né? Comecei, só que eu não estava me encontrando no lugar, assim, de você se sentir realizado. E eu acho importante começar por essa parte, justamente porque chegar em Angicos me deu essa sensação de estou no lugar que eu gostaria de estar, fazendo as coisas que eu quero fazer. Me sinto muito feliz em relação a como está a vida hoje. E eu escolhi assim meio na doida o curso, porque era o que tinha aparecido lá, era o que a nota dava, porque eu não tinha feito o segundo dia de prova, de matemática, essas coisas. Aí eu fiz, eita, o FRN não vai me aceitar por causa que tem que fazer os 2 dias de Enem. Tem que fazer os 2 dias. Aí eu não fiz. Aí eu disse, vou tentar que eu faça. Aí foi. Entrei no remoto, gostei dos professores, gostei das disciplinas que a gente estava pagando. E aí, quando foi vir para Angicos, eu disse, eu não acredito que eu vou mudar para uma cidade que eu não conheço ninguém, sozinha, botar minhas coisas dentro de uma mala e ir embora. Mas fiz. Quando cheguei aqui, cheguei com muito medo no primeiro dia, de estar sozinha, longe de casa, sem conhecer ninguém. E as minhas amigas foram muito importantes para mim nesse momento, né? 2 colegas de curso que chegaram também, vieram, uma de Açu e outra de Santa Cruz, vieram e me deram muito apoio nesse momento. E os 50%, né, quando a gente voltou, 50% presencial, foi, assim, mágico para quem eu acho que viveu, né? Se viveu uma experiência que foi satisfatória também, porque para mim foi muito bom quando chegar, retomar para a universidade. E eu já sabia, já conhecia a universidade, mas eu fico imaginando a pessoa que entrou no remoto e não conhecia a universidade, porque quando a gente chega na universidade o mundo faz boom. É outro mundo. Então foi basicamente isso. Foi um processo que eu tive medo, mas que aconteceu de uma forma muito boa, muito... Mas você já chegou, assim, já tinha uma casa, tinha um local para ficar, já tinha... Importante falar disso porque eu moro hoje em Angicos por causa das políticas públicas da educação. Eu sou moradora da residência universitária, tenho bolsa de pesquisa e eu vivo aqui com base nessas 2 coisas. Essas 2 coisas. Residência e também pelo DCE, né? A gente foi conseguindo melhorias para a questão da assistência estudantil e também os próprios moradores da residência se organizando para conseguir, por exemplo, o RU, que a gente fez essa solicitação, né? Os responsáveis, porque antes não era gratuito para todos e agora já todos os residentes, independente de receber bolsa, não pagam o RU. Que ótimo. Isso aí não era para quem tinha bolsa pagava e era um pouco complicado, mas também agora melhorou, aumentou as bolsas, os valores. Então tá sempre melhorando, tá sendo bom. Tá sendo bom, né? Então você, desde o primeiro dia que chegou em Angicos, já estava certo que ia morar na residência? Sim, eu já vim direto para a residência, né? Conheci Angicos e a residência no mesmo dia. Fez um ano agora, dia 6. Você falou das políticas, né? Eu também sou morador da residência, na época era Exam. Sim. E desde o primeiro dia, né, eu já cheguei. Por sinal, porque eu perguntei se você tinha ido, né? Porque no dia que eu cheguei, eu não fui nem para aula. Eu já falei, não, onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou morar com a minha casa e tal. Eu não tenho certeza qual era o dia da semana, mas eu acho que foi o domingo quando eu cheguei aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi descer na rodoviária, pegar o táxi para a residência, cheguei na residência, guardei minhas coisas, conversei com as meninas, a gente organizou o que tinha para organizar e já desceu para conhecer o centro da cidade de Angicos. Essas 2 colegas de curso também moram na residência? Também moram na residência, que é Thalita e Letícia. Elas estão no Educlin agora, com a professora Elaine, fazendo pesquisa. Entendi. Um abraço aí para elas. Mas, você falou, cheguei, bolsa, política, mas e antes, o que é que a Júlia fazia antes de chegar aqui?
Antes de chegar aqui, Antes de chegar aqui, a Júlia estava um pouco perdida. Eu já tinha passado pelo curso de licenciatura em Física no IF. Licenciatura em Física. Faltava um ano para concluir, mas eu só tinha as matérias da educação. Eu não conseguia passar nas matérias de cálculo, de física, de nada. E aí eu mudei e disse, eu tenho que ir para um curso de humanas, mas eu não tinha feito o Enem. Aí eu migrei para um curso de gestão no IF, mas eu achei... Gestão o quê? Gestão ambiental? Gestão desportiva e de lazer. Desportiva e de lazer. Uma parte do curso envolvia muito questão de ludicidade, brincadeira, e eu estava interessada por isso, mas eu também nunca tinha pensado em pedagogia. Assim, por mais que seja um curso muito famoso, assim, consolidado, né, eu não pensava nisso, não era assim um plano de vida, pedagogia, eu nunca pensei nisso. Tanto é que meu irmão, ele entrou em pedagogia primeiro que eu, ele faz pedagogia lá na UFRN, em Natal. E ele entrou antes de mim, se identificou com o curso, e eu não pensava em pedagogia. Assim, não ligava. Então, antes disso, eu já estava na universidade, mas assim, não era o que eu tenho hoje. Porque se você olhar, eu estou envolvida no DCE, estou na pesquisa, estou na monitoria. Então, hoje, eu me sinto, assim, no lugar que eu queria estar, né? Assim, no ponto em que eu queria chegar, do que é viver a universidade. Antes eu estava na universidade, mas eu acho que eu não vivia ela assim, 100%. Eu entendo o que você quer dizer, eu entendo perfeitamente. Quando a gente está muito envolvido... para quem estuda à noite é mais complicado. O curso de pedagogia é à noite, então é mais complicado viver. Mas viver a universidade, né? Mas, por exemplo, você tá em pesquisa, tá em monitoria, o movimento acadêmico, né, dos estudantes e tal. Então você vive constantemente a universidade. Isso é muito bom. E até mesmo para a formação, daqui a alguns anos, né, mas foi bom aquela experiência. Hoje eu tenho esse ponto de vista. E falando em ponto de vista, né, era uma coisa que eu queria saber. Eu sou professor, né, mas eu fui estudante da UFES há 20 anos atrás, né, e lá eu tinha uma visão do que era o mundo que eu vivia, da universidade e tal. E para você, só para fazer um paralelo do que eu via, para ver se choca com o seu. O que é que você vê hoje a vida de um universitário na UFESA? Sim, eu acho que a gente tem muitas alegrias aqui dentro, né, assim, em relação a oportunidades, que eu acho que é o primeiro ponto que é preciso ter dentro de uma universidade, né, as oportunidades para que o estudante possa conhecer, explorar, porque faz toda a diferença você se envolver num projeto de pesquisa, de extensão, de monitoria. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu vejo aqui é que tem bastante oportunidades. Por mais que não seja o suficiente, que eu acho que a gente pode melhorar ainda. Sempre a gente pode ampliar, porque a gente está sempre recebendo novos estudantes. Mas eu acho que tem oportunidades aqui que a gente consegue se envolver com projetos. E é bom ter essa consciência de que muitas vezes as oportunidades não chegam e que a gente possa fazer com que isso chegue até cada vez mais pessoas, que mais pessoas entrem na universidade. Eu fico pensando muito sobre a cidade de Angicos. A minha turma, eu acho que tem umas 7 pessoas que são de Angicos e somos uma turma de 39, por aí. É muito. É muito. Para mim é muito. Para mim é muito. Mas eu queria que tivesse mais pessoas de Angicos, assim, no curso em si de pedagogia, porque a gente tem que pensar, assim, a educação, o que a gente desenvolve um pouco no curso é pensar a educação, assim, local. E algumas coisas, por exemplo, o pelo, né? Teve uma feira aqui, né, o ano passado, esse ano acho que a gente vai... Que foi com o professor Lucas, né? A gente está tentando organizar novamente e eu acho que são oportunidades únicas que a gente vive na sala de aula, na interação com os colegas daqui, eu adoro conhecer a cidade, gosto muito da cidade. E fora essa questão, eu acho também que o que fez a diferença para mim escolher a UFESA, né, embora eu já tenha dito que foi um processo meio aleatório, mas o que me fez pensar realmente também sobre Angicos é a proximidade que a gente tem com os professores, que eu acho que isso também é importante, é uma experiência única. Se você for para uma universidade como a UFRN, que é um pouco maior, o campus de Natal, por exemplo, né, a UFESA Mossoró também
bastante grande. Eu acho que não se constrói essa intimidade que a gente tem aqui com os professores em relação a poder conversar, ir na sala com facilidade, encontrar eles na sala de aula. Então, eu vejo a UFESA como um lugar bastante acolhedor, mas que a gente não pode ignorar que a gente tem desafios a enfrentar, mas que os pontos positivos eles são muito fortes, muito fortes. Pelo menos para mim, né, na minha experiência. Sim. Suas atividades dentro do DCE em Angicos, hoje como é que funciona essa dinâmica com os outros campos? Sim. A gente tem uma coordenação, né, que não é baseada nessa questão de um superior e os comandados. É bem horizontal a gestão, então a gente consegue decidir tudo coletivamente, no sentido de que temos essa pauta, digamos, temos a necessidade de tentar conversar sobre a questão do RU, a questão da gratuidade para os moradores da residência, independente do recebimento de bolsas, que foi uma das pautas. A gente joga no grupo, né? Eu já pensava um pouco sobre isso. Eu sozinha não, mas a gente que mora na residência já discutia sobre isso. E aí, quando eu me juntei ao DCE, a gente resolveu falar sobre isso, né? E aí a gente joga assim no grupo, diz, gente, essa ideia aqui, o que vocês acham? Diga aí a opinião sobre isso. Aí todo mundo vai jogando, a gente conversa, e aí pensa, pronto, quem é que vai puxar isso? Eu joguei no grupo naquela vez, sobre a questão do RU, e aí meio que ficou minha obrigação, né? Eu tomei a frente nesse sentido de mandar e-mail, entrar em contato, então a gente funciona mais ou menos assim. Todos contribuem, todos discutem os pontos, contribuem com suas ideias, com o seu trabalho realmente, no sentido de mandar um e-mail, entrar em contato com alguém, e normalmente alguém puxa, 1, 2, 3 pessoas vai puxando essa questão dos contatos. Você falou coordenação horizontal, discutir, mas é como se fosse assim, vocês têm um grupo só para Angicos e um grupo com todo mundo, é assim? Isso, exatamente. Então tem coisas que eu discuto com todos os campos, mas tem coisas que eu discuto só aqui em Angicos. Então, quando a problemática é mais relacionada a Angicos, só aqui, mas se for da UFES em geral, né? Da UFES em geral. E a questão do RU, por exemplo, da gratuidade, não foi uma luta só de Angicos. Então, foi algo que a gente pensou primeiramente para Angicos, mas depois deu estralo e, eita, por que não para os outros campos também? Então, acontece isso. E também a coordenação de assuntos estudantis, aqui eu estou nessa pasta, tem outras pessoas em outros campos, que em Caraúbas e em Mossoró. Então, a gente também tem esse subgrupo para discutir especificamente as questões dessa pasta. Só, no caso, os 4 pessoas, né? 4 pessoas. Só Exatamente. Isso. Entendi. Realmente. E quais outras, além, você falou aí da batalha do RU, e quais outras batalhas recentes que vocês tiveram aí? A gente, não é só luta também, né? Às vezes é diversão. A gente fez uma calorada agora em fevereiro, né, desse ano. Então, eu acho que foi a coisa mais difícil de se fazer. Eu tenho uma crítica, viu? Uma sexta-feira, não. Uma sexta-feira, por favor. Sexta, para quem fica, né? Pois é. Foi. Desse jeito, eu acho que essa foi a atividade mais difícil para mim. É muito cansativo, não é nada fácil. Né? E agora também a gente tentou organizar uma intervenção com notícias sobre o Dia da Mulher. Não saiu exatamente como a gente queria, então não é tudo maravilhas, às vezes dá errado. A gente tentou fazer de uma forma e não conseguiu dessa forma. A gente fez da forma que a gente conseguiu para esse ano. Então, para esse mês já lançou? Já, a gente colocou só uns cartazes com algumas notícias sobre a questão da violência contra a mulher, sobre a questão das meninas na ciência, né? Porque a gente sabe que os cursos são majoritariamente com meninos, que é o contrário da pedagogia, que é majoritariamente meninas. Então, são coisas para a gente discutir, que a gente está preocupado em relação, eu digo a gente, gestão, são pontos que a gente está se preocupando em relação à questão de como é a vida das mulheres dentro da universidade, né? E eu vejo também que aqui no campus não é uma questão só do DCE. No semestre passado eu já tinha visto que
uma turma de engenharia tinha feito um levantamento, eles colocaram alguns cartazes também informando sobre a pauta. Então, são coisas que a gente faz, mas que outras pessoas também fazem. Então, o DCE tem esse papel muito importante de mobilização, mas que outras pessoas também estão se mobilizando e a gente acaba construindo novas coisas a partir da ideia das outras pessoas, e também a gente chega em outras pessoas a partir dos projetos delas. Se eu vejo um projeto legal e eu, enquanto DCE, gostaria de contribuir com isso de alguma forma, a gente também vai lá e se envolve, busca. A gente tem uma relação boa com o pessoal do PET, então, questão do São João, Carnaval, a gente se conversa para tentar fazer sempre algo diferente. Então, os tópicos são variados dentro do DCE, não tem isso de só a minha pasta, até porque assuntos estudantis envolve muita coisa, muita coisa. Então, de tudo, a gente faz de tudo, às vezes de carteirinha de estudante, a festa, a problema relacionado à questão de assistência estudantil. Então a gente está envolvido com tudo. E também gostaria de pontuar, né, que o DCE, especificamente na questão do RU, por exemplo, se envolveu nessa luta e buscou a melhoria, mas que a COAI, daqui do campus Angicos, e dos outros campos que, como eu entrei em contato, né, todos estavam muito abertos a conversar com a gente, se colocaram sempre à disposição. Então isso só comprova, pelo menos para mim, mais uma vez, o quanto aqui o campus e, assim, a UFESA, ela é acolhedora no sentido de estar aberta ao diálogo, que eu acho que é o mais importante quando a gente está convivendo com outras pessoas. Como é que está a relação com a tua administração? Teve lá 2020 e tudo, e agora? Passou 3 anos, né? Já? Como é que está atualmente a relação com a tua administração? A administração aqui do Campus Angicos? E da UFESA também. Geral. Sim. Primeiro daqui e geral. Em geral. A direção daqui, né, Jacimara e Samuel, eles sempre estiveram muito abertos. Então, tipo assim, eu mando mensagem no WhatsApp, às vezes umas coisas, por exemplo, essa questão do Dia da Mulher, teve que imprimir algumas coisas. Então, a gente tem abertura para entrar em contato, solicitar um acompanhamento em relação à impressão. Então, eu sempre consigo conversar com os dois quando eu tenho minhas demandas relacionadas ao DCE e outras demandas também da turma, assim, colegas de turma em relação ao estágio. Então, eu sinto, né, na minha experiência, que a relação com a direção daqui é boa, eu tenho resposta, eu não sou ignorada, eu consigo conversar, eu consigo explicar meu ponto, eu sou ouvida, porque eu acho que isso é importante, e eu também ouço para ver o que pode ser feito e o que não pode, porque às vezes realmente a gente tem barreiras, e aí a gente vai trabalhando para quebrar essas barreiras. Mas se não pedir, não vai saber que precisa, né? Tem que pedir, não, tem que a falar. gente já tem. Justamente. E em relação à reitoria, né, eu não consigo falar sobre os anos anteriores, porque eu não estava aqui, né, eu cheguei faz um ano, mas a Ludmila veio ao RU uma noite, e aí eu fui com outros colegas do DCE, Cleilson e Matheus, conversar com ela em relação à pauta dos ônibus, que é a dificuldade aqui do campus, né? Que é a questão das pessoas que vêm de outras cidades, a questão do horário que chega aqui à noite, em todos os horários, mas eu estou falando especificamente da noite, porque é o que eu mais tenho conhecimento. E a gente foi conversar com ela sobre isso, sobre a pauta das cotas para as pessoas trans, que é uma luta também do DCE, a gente está tentando engajar nisso, e foi falar sobre a questão do auxílio para as pessoas que não têm nenhuma bolsa e moram na residência, porque existiam pessoas que moravam na residência e a única renda que tinha era o do auxílio café da manhã. Então, eu tive a abertura de conversar sobre essas pautas e a gente conseguiu um respaldo em relação às duas, que foi a questão do auxílio, né?
e o primeiro tópico. A questão das cotas para pessoas trans ainda é um ponto que a gente precisa conversar muito mais. Não foi resolvido nesse diálogo, mas assim, sempre que eu que eu tento conversar com Ludmila, eu tenho conseguido, com o Júlio da PROAI também, a gente tem conseguido, embora existam barreiras que a gente não consegue transpor, assim, do dia para a noite, a gente continua tendo o diálogo, que eu acho que para mim é o importante. Tendo esse canal de diálogo, né, é mais fácil conseguir, né, e resolver as coisas mais facilmente. E o que é que você pensa aí pós o FESA? Depois de toda essa experiência aí e tal, o que é que você está imaginando pós o FESA? O meu grande sonho, que eu espero que aconteça, era que a gente tivesse uma pós-graduação aqui no Campus Angicos. Porque eu acho aí, gente, viu? Eu acho que iria beneficiar muitas pessoas. Conheço colegas que se formaram na primeira turma de pedagogia. A colega Clara Alicia, que teve um TCC elogiadíssimo, é um exemplo. E que eu acho que para a realidade dela, uma pós-graduação aqui seria ótimo. Então, o meu sonho era esse, continuar na UFESA e fazer a pós-graduação aqui em Angicos. Eu adoro a cidade. Mas seria uma especialização ou um mestrado? Um mestrado. Um mestrado. O meu plano é um mestrado. Então, eu penso tudo que eu faço aqui agora, pesquisa, extensão, monitoria, é tudo pensando no meu mestrado. Eu vivo o agora, eu vivo a experiência do agora, mas eu penso em que quando eu sair daqui, quando eu concluir o curso, eu espero não sair daqui, né? Eu espero que até lá, eu ainda tenho 3 anos de curso, mas eu penso em daqui me inserir no mercado de trabalho e continuar estudando. Eu acho que esse era um ponto que eu queria tocar, inclusive, aqui na UFES Angicos, pelo menos, a gente tem professores muito capacitados, assim, a gente tem pós-doutor, a gente tem a professora Elaine, que é uma referência em educação infantil. Eu não conheço muitos das áreas das engenharias, mas já conversei com outros colegas e eles me dizem a mesma coisa. Os professores daqui são muito capacitados, então, pelo menos para mim, são exemplos a se seguir. A professora Fábula também, que é a coordenadora do nosso curso de pedagogia. Então, são pessoas que a gente olha e a gente pensa, eu quero seguir um caminho assim. Então, para mim, é isso. Eu vejo, eu gosto de me inspirar, eu acho que exemplos são importantes para a gente conseguir trilhar o nosso caminho da nossa forma, mas que aqui a gente é muito agraciado com professores excelentes. Eu não tenho o que reclamar. Mas tem mestrado em Mossoró. É verdade, mesmo que eu tenho um apego tão grande com a Angicos, eu acho tão... É o meu cantinho. E eu acho também é importante a gente pensar nisso, né? Eu gostaria muito que aqui se consolidasse cada vez mais como uma referência, um polo da educação, porque a gente tem as 40 horas de Paulo Freire, a gente tem um memorial que, inclusive, não está em condições de uso, né, o prédio. Então, eu acho que, por todo esse contexto, que é o Campus Angicos, a gente está construindo uma história muito bonita e que ela vai deslanchar, assim, quando a gente for conseguindo cada vez mais melhorias para a questão da universidade. Você ainda tem quanto tempo aqui? 3 anos. Se eu concluir tudo direitinho, tenho fé. Tem mais 3 anos. Então você é bem recente mesmo. Você falou do remoto, mas não fez tantas disciplinas assim. Eu acho que foi só um semestre, foi 2, eu nem lembro. Eu estou no 4º. Não lembro mais. São 8 semestres, né, pedagogia? 10. São 10 semestres? Na UFRN é 8, aqui é 10, porque a gente tem matérias específicas relacionadas a Paulo Freire, que, por exemplo, no curso da UFRN não tem, a gente estuda a concepção freiriana, a gente tem um componente só para isso, e também, eu não sei se a gente é o único curso, mas eu sei que a gente foi o primeiro curso de pedagogia do Brasil a ter já na sua provavelmente do mundo. Na sua estrutura curricular, a robótica educacional. Então, a gente tem diferenciais também que faz a escolha do curso, pelo menos de pedagogia, né, que é o que eu posso falar, ser uma escolha diferenciada. Então,
também por isso o curso é um pouco maior. É um profissional com um espectro maior, né, de atuação, né? Exatamente. Deve ser porque, pronto, tem pedagogia em ASU, que eu acho que também são 4 anos, né, 8 períodos. O FRM também são 8, quer dizer, 4 anos. E tem o de Angicos agora com 5 anos. 5 anos, pois é. Um curso de engenharia também, né? Pois é, tá competindo. Porque a maioria das licenciaturas, matemática, física, química, são 4 anos, né? Pedagogia, geografia, história, são cursos de 4 anos. É verdade. Né? Aí pedagogia em Angicos é diferente. 5 anos. São 5 anos. Eu não imaginava. Quando eu cheguei, que depois eu fui olhar assim, né, com calma, que eu fiz, eita, é 10 períodos. Meninos, são 5 anos. É um curso de direito, né? Que também é 5 anos. Exatamente. São cursos maiores. Então, tem esse diferencial também relacionado ao curso de pedagogia, né? Que isso é ótimo para a gente, para a nossa formação. Imagine aí, a gente está aí no momento em que o ChatGPT estourou, e imagine você, professor, já conseguir discutir isso em sala de aula? Já. Você falou no ChatGPT, como é que está a relação, como é que você como estudante e como coordenadora, né, de ações estudantis, como é que você vai ver essa relação, né, da inteligência artificial para a vida universitária aqui? Antes você falar, eu uso. Sim. E digo mais, uso muito. E uso muito mesmo. Eu acho que a gente pode usar mais. Eu conheço a ferramenta e eu confesso que eu ainda não uso da forma que eu acho que eu poderia utilizar. Todo o potencial. Todo o potencial, não utilizo. Assim, os colegas de turmas eu acho que também ainda não utilizam. Alguns não conheciam, conheceram a partir de discussões em grupos de pesquisa e de extensão. E eu acho que é interessante a gente pensar em como a gente pode utilizar para criar ideias ou complementar ideias. Eu conheço colegas que utilizam para criar projetos para gravar vídeos. Então, eles escrevem uma coisa como eles estão pensando, sei lá. Eu quero fazer um vídeo sobre uma menina que ela gosta muito de jogos e ela mora no sertão, no semiárido, então todo um contexto, e aí o chat, a inteligência artificial lhe manda um exemplo e você vai lá modificando com as suas próprias ideias. Então acho que são formas de utilizar que a gente não pensa. Eu submeti um projeto de pesquisa recentemente, né, e disse, eu quero referências dos últimos 10 anos, né, sobre isso aqui, né, no banco de hemoplasma, parte de genética, e eu quero que você coloque as referências, né, e faça um resumo do que eu preciso. Aí mostrou as páginas que eu tinha que procurar, mostrou pesquisadores que eu tinha que, eu disse, eu fiquei impressionado. Depois me apaixonei e agora é direto. Qualquer coisa a gente precisava no Google. E parece que a tendência agora, né? Não, vamos usar a inteligência artificial, vamos usar a inteligência artificial. Verdade. Inclusive, eu tenho desenvolvi, né, depois dos 50%, essa vontade de conhecer as outras áreas. Eu sempre tento pagar nos semestres uma disciplina num curso diferente do meu. A primeira vez eu paguei com o pessoal da LCI, que foi com o professor substituto Serafim, que já foi embora. Ótimo ele. Eu paguei sistemas inteligentes, então foi uma troca muito, muito boa para mim, apesar de que quando chegou nos cálculos eu fiquei meio assim, mas foi ótimo. E agora eu estou com o Lucas Ambrosio pagando marketing para engenharia de produção, só para conhecer também. Então, são momentos, pelo menos nas áreas de ciências e tecnologia, que eu tenho, que desperta mais a minha curiosidade para usar a tecnologia. Agora, na pedagogia, a gente ainda não chegou nessa disciplina de robótica. Eu acho que quando esse momento chegar, eu vou conseguir compartilhar melhor com os colegas de turma isso, porque realmente a rotina é puxada, o pessoal que estuda à noite normalmente faz estágio, então às vezes não consegue adentrar muito numa novidade, né? Porque é uma explosão de agora, mas que o pessoal da engenharia, das engenharias e das ciências tecnológicas, eles conseguem discutir com mais profundidade, eu acredito, porque
está muito, muito ligado à área deles. O pessoal de LCI, por exemplo, não tem como ter uma aula de inteligência artificial e não falar da sensação do momento. Pois é. Então, essas são experiências, né, que eu acho que retoma aquele tópico do campus em si, são experiências que a gente vive na universidade, que são únicas e também é uma oportunidade. Se você é da área de pedagogia, pense se você não pode dar uma passadinha assim, mesmo que seja como ouvinte, numa turma diferente, para sua cabeça você dar uma imaginada. É bem legal. Eu digo sempre nas minhas aulas que eu detesto estudar. Pessoalmente, eu detesto estudar, mas eu adoro aprender. A sensação de você descobrir algo que você não sabe, de aprender algo que você ainda não tem a habilidade, é muito bom. Mas estudar em si, você passar 2 horas sentado ou lendo, uma coisa que não é um romance, você não está lendo romance, você está tentando adquirir conhecimento ali. Eu acho chato. Agora, o despertar do conhecimento, agora eu sei. É tipo, você já assistiu Matrix? Já. Já? Tem a parte do Neo que diz, eu sei Kung Fu. Pronto, para mim é essa sensação. Né? Ele abre os olhos assim, agora eu sei isso. Né? Então, para mim, foi a mesma coisa quando a gente estava conversando antes da gente começar, né? Que quando eu disse, tem isso aqui, não, eu estou aprendendo agora. Tudo aqui, né? Eu estou descobrindo, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Agora eu sei mexer nisso, sei mexer nesse programa, sei no editor de vídeo, né? Tem coisa no Instagram, né? Um abraço aí para a Mila, que está me ajudando, né? Nossa coordenadora de mídias sociais, e a gente está descobrindo sempre aprendendo, e isso é uma coisa muito boa, que não que você só tenha na universidade, né? Você pode ter isso em qualquer lugar, mas a universidade você está com várias pessoas, então por isso que você falou, né? Eu estou no curso de pedagogia, mas eu não estou só no curso de pedagogia, eu quero descobrir outras coisas, eu quero... Sim. A vida na universidade é além da aula. Além da aula, pois é. Imagine você se envolver, por exemplo, num projeto como esse, de você fazer um podcast, e aí você tá lá treinando uma habilidade relacionada ao uso das redes sociais, porque hoje em dia é uma necessidade também, né? A gente usa a rede social para tudo. Então, é uma coisa que talvez você não ia fazer se você não estivesse fora da universidade, que essa oportunidade você está tendo aqui, isso é ótimo. As oportunidades que a gente tem dentro da universidade são incríveis. Para mim é maravilhoso, eu adoro o que eu faço. Concordo. Esse é o papel da universidade, oportunizar, né? O aluno vem para cá, né, para adquirir conhecimento, mas quer oportunidades para poder usar esse conhecimento. Sim, a universidade tem esse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho também que o Campus Angicos cumpre bem esse papel. Na pedagogia, o pessoal do Educlin tem sempre ações incríveis relacionadas à extensão, à educação. Quem é o coordenador, coordenadora? A coordenadora, Elaine Sobral. Elaine Sobral. Que é a nossa referência, inclusive, na educação aqui do Rio Grande do Norte, né? A educação infantil. Então, a gente tem professores capacitados, a universidade ela oferece oportunidades e a gente também está sempre buscando transpor as barreiras, os muros da universidade, as barreiras não, os muros da universidade, porque não adianta a gente ficar aqui só no nosso mundo fechado, com coisas só para a gente que está na universidade. A gente tem que levar a universidade para fora, trazer os ensinamentos de lá para cá. Então é uma troca muito, muito rica, que eu acho que beneficia não só a gente que está aqui buscando a formação, mas também a comunidade em geral, e aí a universidade acaba cumprindo o seu papel constitucional de levar ensino, pesquisa e extensão para onde ela estiver. E, inclusive, né, eu acho que o campus de Angicos é uma coisa assim que me enche de alegria, justamente pelo local em que ele está, a cidade, a história, o lugar em si, porque Angicos é pequenininha, é uma cidade pequena, e imagine você ter uma universidade, a gente movimenta a economia dessa cidade. Eu acho que sem a universidade também, em Angicos, seria mais complicada a situação, não que não seja complicada, que não tenha problemas, tem, mas que a universidade, eu acho que ela consegue também
fazer essa diferença na economia, porque a gente tem mais de 1.200 alunos que estudam aqui, que de alguma forma movimentam a economia do lugar, e os professores também. Tem os servidores, né? Os servidores, pois é, os então estudantes. eu acho que é uma parceria muito forte que a gente tem que sempre manter ela firme. Eu não conseguiria, e eu moro aqui, né? Assim, final de semana e no início da semana eu estou em Mossoró. Eu também tenho atividades na UFES em Mossoró, sim, mas eu não conseguiria ir e vir todos os dias, porque eu quero estar em Angicos, eu quero andar, eu gosto de Angicos também. Eu tenho a mesma sensação que você tem, eu também tenho, eu gosto daqui, né? E para mim, quando eu cheguei aqui, eu ainda me lembro, dia 10 de janeiro de 2010, eu vi com o professor Rafael, né, que a gente veio procurar uma casa e tal, aí para onde é que a gente vai, onde é que a gente tá. Então, hoje, mais de 10 anos depois, eu passo com a familiaridade que eu me sinto como angicano. Eu acho que você tem a mesma sensação, né? Que apesar de não ter nascido aqui, você sente que é daqui, né? Sim, eu fui muito acolhida por todo mundo de Angicos. E especialmente eu acho que o colega Bruno e a mãe dele, Graça, que trabalha na educação, inclusive eu faço pesquisa lá na escola em que ela é a coordenadora pedagógica. Então, a sensação que eu tive das pessoas de Angicos foi assim, um abraço apertado, porque Graça, que é a mãe do meu colega Bruno, ela não tem nenhuma obrigação comigo, assim, ela me conheceu na escola, ela soube, né, que eu era colega do filho dela, ela não tem nenhuma obrigação comigo, mas às vezes ela faz assim, Bruno, será que a Júlia vai almoçar sozinha hoje? Chame ela. Então são coisas assim que minhas colegas também, que são do mesmo curso, que são daqui, Bia e Milene, por exemplo, elas também sempre se colocaram à disposição, assim, olha, se você precisar de qualquer coisa, estar longe de casa é muito difícil, né? Então, às vezes a gente tem uma necessidade, sei lá, tô doente, tô precisando de um momento assim mais em família. São pessoas que sempre estiveram dispostas a me ajudar, então para mim isso também fez toda a diferença no final das contas. Até mesmo uma gripe, também quando você está gripado é bom ter alguém ali que faz um chá para você, ou faz uma canja, né? A nossa rede de apoio faz toda a diferença quando a gente chega aqui. Tanto é que você falou agora, né? Eu vim com o professor Rafael, então a gente tem sempre alguém por perto. Justo. E isso faz toda a diferença na nossa vida, com certeza. Júlia, para a gente encerrar essa ótima conversa aqui, você gostaria de fazer alguma consideração? Alguma que você queira nos dizer? Eu acho que só uma mensagem para os estudantes, para as pessoas que pensam em estudar aqui e também especialmente para o pessoal que foi aprovado agora, né, nesse último SISU, que vai chegar. A gente espera que o calendário acadêmico seja regularizado também para a gente conseguir normalizar direitinho o semestre. Mas enfim, a mensagem venham de braços abertos, né, para a UFESA, venham para conhecer, se envolvam com pesquisa, ensino, extensão, pesquisa, extensão, com monitoria, busque o movimento estudantil também. Se você não tem interesse de se envolver, conheça, busque a gente para lhe ajudar, para descobrir coisas. Então, a gente está à disposição, né, enquanto DCE, para toda a comunidade, para os professores, para os discentes, para os servidores. E é isso, se envolvam com a universidade, vivam a universidade, porque isso daqui é nosso, né? É uma conquista da gente de todos os dias. E, especialmente, pensar em como a gente pode defender a educação, porque a gente vive a educação. Eu estou estudando para ser professora, mas eu acho que todos nós vivemos a educação todos os dias, a gente sabe o quanto é difícil investir e oportunizar dentro da educação, mas que a gente sabe também que a educação é o que faz a diferença. A minha vida mudou a partir do momento que eu entrei na universidade. Isso é um pensamento freiriano, viu? Não é à toa. A educação mudou a minha vida, então eu acho que vai mudar de muitas outras pessoas e continua mudando todos os dias que a gente vive a universidade. Então é isso. Estar ciente que vocês também estão
com os melhores professores que a gente poderia ter. Então, é uma equipe muito, muito, muito qualificada. E também lembrar que a universidade tem outros servidores, né? Especialmente Fabrícia na Colai, que está de férias agora. Mas, enfim, ela está sempre ali dando suporte para a gente. Ela sabe nominalmente cada pessoa que mora na residência. Imagina aí, a gente tem quase 80 pessoas, eu acho, lá. Então, assim, os servidores também terceirizados, é uma equipe maravilhosa e eu acho que a gente tem que cada vez mais defender a educação para que esse lugar aqui continue existindo. A mensagem é essa. Eu acho que educar é o que transforma. Pois, Júlia, muito obrigado, viu? Prazer. Valeu, gente. Esse foi o podcast Maria Frear. Até a próxima.